começando mais um Benjamin. Benjamin Tio, você viu agora, Bruno, falsete? Eu tô fazendo uma coisa meio Bee Gees, né? Uma coisa meio Andy Gibb. Até mandar um abraço para um grande amigo meu, pô, Wagner Villarão, que há 20 anos atrás tinha um cover do Bee Gees, que o Villarão tem a voz igualzinha ao Robin Gibb. E hoje, aqui, convidado do Benjamin Múcio, Augusto Melo. Eu posso falar que o Augusto Melo... Não, posso não, tenho que falar. É o candidato a presidente do Corinthians pela oposição. E eu cresci, os caras falando assim, olha, depois do presidente da República, o cargo mais importante do Brasil é presidente do Corinthians. É? Com certeza, não tenho dúvida. Obrigado, Beijo. Obrigado pelo espaço, é um prazer. Corintianos, falar de Corinthians sempre é muito bom. E não tenho dúvida, a importância do Corinthians. Nós elegemos aqui um governador, elegemos um senador, um prefeito. Então isso mostra a importância do corintiano na Grande São Paulo, no país. Você é candidato a presidente do Brasil, a vida do cara vira um inferno. Você é candidato a presidente do Corinthians, a vida do candidato vira um inferno? Olha, eu nunca fui candidato a presidente não, mas eu não tenho dúvida que ser candidato a presidente do Corinthians é muito pior que ser candidato a presidente do Brasil. Viu? O que mudou na tua vida? Tudo, mudou tudo. Peraí, na última eleição você foi candidato. Fui candidato, uma eleição mais tranquila, não sei se é porque o Augusto não era conhecido ou não tinha... Eles achavam que não tinha tanta chance de tirar esse grupo que está há 16 anos do poder e... Para surpresa deles, nós sabíamos disso, a gente tinha uma confiança muito grande que nós iríamos ganhar essa eleição. Perdemos por pouco, se você for analisar, se tirasse 71 votos deles, algumas traições que nós tivemos, nós teríamos ganho a eleição. E também não ganhamos a eleição porque existia uma pandemia, o clube ficou fechado, eu sou muito conhecido no clube pelos trabalhos, pela amizade, pelo futebol, pelo maior departamento, pelo maior colégio eleitoral que nós temos dentro do clube, que é o Canindé, o Rachão, que sustenta aquele clube, chuva, sol, frio. E eu sabia que a gente ia ter uma votação muito boa e tinha grande chance de ganhar a eleição. E hoje, como a gente é a verdadeira chance real de ganhar a eleição, por isso que a nossa vida hoje mudou tudo, está um inferno, com ameaças, enfim. A vida não está fácil, mudou completamente. Augusto, você me desculpa eu tocar em assuntos, mas, cara, você está aqui, eu sou obrigado a perguntar, e até bom para ouvir o que você fala, porque a gente vê aí cada hora, e hoje em dia... A coisa mudou muito, né? Antigamente, você tinha o jornal, você tinha o rádio e um programa de TV. Aí vem TV fechada, aí vem internet, aí vem influencers, aí vem rede social, aí é uma mistura de coisas, você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, né? Vem uma coisa, você fala, pô, será que é? Será que não é? Tudo você tem que, né? Para emitir uma opinião, você tem que falar, não, peraí, deixa eu ver e tal. Cara, eu ouço barbaridades. Eu vi o Paulinho do blog. O Augusto, eu ouço as pessoas falar, é bancado pelo crime organizado. O Augusto tem um sócio que é estuprador. O Augusto tinha esquema na base. O Augusto, falou, o Augusto... É um monstro. Pô, esse cara não pode ser hoje. Nem síndico do meu prédio. Apesar que o síndico do meu prédio desligou a tomada. Não, é ridículo, desculpa. Tem 2 bikes elétricas no condomínio. Ele desligou a tomada porque ele falou que aquilo não é para usar consumo individual. Sai R$8 por mês de luz. Mas tudo bem, desculpa. Fala, Augusto. Você tem uma enxurrada de coisas muito graves, cara. Então vamos por partes. Por que os caras falam que você é bancado pelo crime organizado? Isso é muito grave. Boa, Benji. Eu adoro ir em programas assim, adoro ser entrevistado dessa forma, porque a gente pode esclarecer esses fake, todas essas inverdades que tentam nos destruir, tentam trazer a gente para junto deles, que eles não têm condições. No voto vai ser muito difícil esse grupo ganhar da gente, justamente por isso, pelo fato deles estar há muito tempo, pelo fato da gestão deles não ter mais credibilidade, está desgastada, está queimada no mercado, pelo fato do Augusto ter vindo da última eleição com uma votação muito expressiva, pelo fato da gente estar revertendo muitas situações, porque nós temos projetos, nós queremos o bem do Corinthians, diferente desse grupo que está aí, que a cada ano vem deixando de ser protagonista, vem manchando a nossa imagem. Eles já tentaram de tudo me tirar da eleição. Eles sabem que no voto eles não vão ter condições, então eles tentam
querem abaixar a gente para junto deles. É ao contrário, se você for ver as fichas deles, o que eles fizeram todo esse tempo, você vai ver que quem é bancado, quem é toda essa situação, vem deles, não nossa. Já tentaram, como você falou, me manchar com crime organizado, já me colocaram como estuprador, já colocaram como tráfico de menores. Poxa, eu sou pai de família, o que eu prezo são meus filhos. Tráfico de menores? Tráfico de menores. Já tentaram botar droga no meu carro, bilhetes no meu carro, ameaça de morte, estou com medida protetiva, ando com segurança, carros blindados. Não moro mais com a minha família, para você ter uma ideia. Os caras falam que isso é marketing teu. Então, veio o marketing com boletim de ocorrência, sou monitorado pelo antissequestro. Manda ir lá, o marketing, manda ir perguntar para o delegado do antissequestro. Então, tem muitas coisas que eles tentam fazer. Gostaria que fosse marketing. Gostaria, já pensou, que eles falam que eu sou bancado pelo crime organizado e eu estou passando por tudo isso, com toda essa situação. Então, eles tentam manchar a gente de tudo quanto é jeito, já tentaram um monte de coisa para nos tirar dessa situação, não conseguem, e aí ficam inventando essa história, porque eles sabem que não votam. Aliás, eles já estão tentando também, para você ter uma ideia, chegou até nós, que eles estão atrás de desembargadores para tentar reverter. Eles querem um golpe, falam que é uma gestão, é um clube democrático, lançaram agora uma camisa amarela em homenagem à nossa democracia, e de repente, através disso, por trás, estão tentando dar um golpe para tentar tirar o Augusto Melo da eleição, porque eles sabem que no voto eles não vão conseguir, eles têm que fazer alguma maracutaia para tentar tirar a gente da eleição. E através disso eles estão indo atrás de desembargadores para tentar reverter essa situação, que eu tive uma remissão, mostra que a dívida não era nossa, isso foi uma dívida perdoada, uma ação tributária que não era minha, mas paguei, diferente deles, que tem um monte e não pagam. Eu pago. Eu, quando falam de mim, eu vou na frente, eu faço provar porque eu não devo nada. Eles podem falar o que quiser, ao contrário da gente. Então eles estão tentando dar esse golpe, já chegou até nós, tá? Que estão atrás de desembargadores, mas a gente sabe que essas pessoas são pessoas qualificadas, pessoas do Poder Judiciário, pessoas que não vão se envolver com esse tipo de coisa, e ao contrário, o Augusto tem a ficha limpa, tem o nome limpo, vamos ser candidato. Golpe, aqui não. Se eles quiserem, eles que ganhem da gente nas urnas. Não vai ter golpe e não vão conseguir fazer isso, porque nós somos limpos. Eles não têm motivo para fazer isso, Benja. Mas, o Augusto, deixa eu te falar. É que são acusações muito graves, cara. Manda provar, Benja. Simples. Por exemplo, bancado pelo crime organizado, tráfico de menores. Meu imposto de renda está sendo aberto. Meus telefones estão à disposição. Aliás, eu tive que trocar depois de anos, mais de 20 anos de telefone, tive que trocar, porque sou rastreado, sou grampeado. Grampearam meu telefone, ficam editando fita para tentar com a maldade. Enfim, estão tentando de tudo. Poxa, a gente é pai de família, tenho certeza que essas pessoas também são, só que eles não têm escrúpulo pro poder, porque eles sabem que vão perder o poder. E muita gente ali vive do Corinthians, eu não vivo do Corinthians. Aliás, ao contrário, eu vou trabalhar pro Corinthians, eu vou dedicar uma parte da minha vida ao Corinthians, porque eu sou corintiano de verdade. E como você falou, a gente vai entrar no assunto de base, vou te explicar também tudo, que é muito legal explicar tudo isso. Então é o meio que eles têm. Quando você fala, tem muita gente que vive do Corinthians, eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, quem vive e como vivem do Corinthians? E segundo, o Augusto Melo, eu te conheço muito pouco, então estou te perguntando, o Augusto Melo profissionalmente, ele vive do quê? Ele faz o quê? Isso já mostra o nosso caráter. Eu sou aposentado desde os meus 51 anos de idade, pela Previdência. Eu tenho estacionamento, eu tenho quadras de esporte, tenho outras coisas que eu faço. Comecei a trabalhar muito cedo, tive lojas no Brás durante mais de 30 anos. Quando eu acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para abrir minhas lojas, para trabalhar, tive indústria há muito tempo, isso ninguém fala. Aliás, até a eleição passada, o Augusto era uma maravilha, era um amigo de todo mundo no clube, são 40 anos de clube, joguei futebol profissionalmente, fui federado na parte de salão. A gente tem uma vivência dentro do clube, através do futebol, joguei na seleção de interclubes, joguei pelo Master, o Augusto era uma maravilha, todo mundo queria que o Augusto jogasse. Só que hoje o Augusto é odiado. Odiado por quem? Por essa situação que está aí há 16 anos. Por quê? Porque o Augusto hoje ameaça tirar o poder dessa gestão, então hoje o Augusto não presta. O Augusto hoje é o pior sócio que tem dentro daquele clube social. Para eles, graças a Deus, para a oposição que tem mais de 70% lá dentro, o Augusto é o mesmo cara de sempre, cara carismático, um cara amigo e um cara família, que é o principal ali dentro. Quando você fala, tem muita gente que vive lá. Quem vive e do que vivem lá dentro? Quem vive é o que apoia essa gestão, que estão brigando, inclusive, final de semana, aí você viu um absurdo. Eu vi semana passada, no fim de semana passado, eu vi umas imagens, falei, meu Deus, que é mal pau cantando, foi no Parque São Jorge, né? Porrada, soco, o que era aquilo lá? Para você ter uma ideia, Benja, eu tenho que andar com seguranças, eu tenho que andar com um monte de gente ao meu lado, porque já chegou na nossa...
já chegou no nosso ouvido também, que vão dar tapa na minha cara, vão cuspir na minha cara porque sabe que eu possa reagir, para tentar me levar para ética, para você ver que eles estão tentando de tudo tirar o Augusto da eleição. Velho, isso é uma eleição para presidente do Corinthians. Isso é uma eleição para presidente do Corinthians. É Sinal que o Corinthians é mano. muito importante para eles, né? Agora não sei até que ponto. Importante para eles, a que ponto é importante para eles? Financeiramente, esportivamente, a gente quer entender isso. Nós vamos entender isso assim que a gente ganhar a eleição, nós vamos entender isso. Assim que ganhar a eleição, nós teremos uma auditoria geral independente, aí nós vamos entender a que ponto é. Porque tem muita gente ali que está sangrando, principalmente os que apoiam, os mesmos que apoiam, é esses que dependem do Corinthians para alguma coisa. O Duílio, outro dia aí, acho que foi uma semana, 2, ele deu uma entrevista dizendo que a gestão dele ela é impopular, mas que um superávit de... Ele fala uns números que realmente... Falou em 500 milhões de superávit, 500 tipo, a gente está milhões, assustado, que é queremos coisa ver o não balanço. sei o que de 1 bi. Eu fico preocupado com isso. Tem isso. A gente quer saber de onde está isso, bicho. Aliás, ele pegou, a começo de gestão dele, ele pegou com 960 milhões, se eu não me engano. Vendeu mais de 200 milhões, 203 milhões de jogadores. E a gente está sabendo que vai ter um déficit agora de 56 milhões no nosso clube social. Então nós vamos esperar o balanço agora no final do ano. E eu vi uma entrevista dele agora, teve um corte aí que me mostraram a semana passada, que ele deu uma entrevista que ele vai ter um superávit aí de 500 milhões. Então, eu vou torcer para que isso aconteça. Que se Deus quiser eu vou ganhar a eleição, a gente tem uma vida mais tranquila a partir do ano que vem em termos financeiros. Se ele conseguir realmente ter um superávit de 500 milhões e abaixar nossa dívida para 400, é tudo que nós queremos. Mas você vai fazer auditoria em tudo? Tudo. O Corinthians vai passar por uma auditoria, por o maior choque de gestão já visto num time de futebol. Justamente por isso. Porque nós precisamos entender qual o problema do Corinthians daí para frente, porque nós temos hoje já um grupo financeiro montado, com um planejamento financeiro para equacionar nossas dívidas, e nós temos que entender por onde nós vamos começar. E essa auditoria que vai nos dar o caminho, realmente saber quem são as empresas, quem são os credores, quem são os CNPJs, e a partir daí sim, um projeto financeiro para a gente começar a liquidar essa dívida. A Gaviões da Fiel te apoia? Ela não declarou abertamente que apoia o Augusto. Eu ando vendo pela internet, eu tenho a chapa 95, que é uma parte arquibancada e uma parte clube social. Essa chapa, como oposição, ela sim declarou apoio. E a Gaviões da Fiel declarou apoio a essa chapa. Então eu espero que é um grande patrimônio que nós temos, a nossa torcida é o maior ativo, é o grande patrimônio que nós temos, e com certeza ela vai apoiar esse patrimônio que é o Corinthians. Augusto, 2024. a situação está há 16 anos no poder. E a gente sabe que é difícil tirar gente que está há muito tempo lá. São 16 anos, quer dizer. O sistema deve estar todo aparelhado, que é normal quando você está muitos anos no poder. O que te leva com tanta convicção a falar, eu vou ser o próximo presidente do Corinthians? Você joga palavras ao vento ou você tem essa certeza absoluta? Vocês fazem contagem lá de votos, vocês têm pesquisas internas? Eu profetizo todo dia. Eu entro numa briga para ganhar, eu entro numa eleição para ser vencedor. Não gosto de política, nunca discuti política, eu estou há 40 anos no clube, de 13 anos para cá que eu comecei a me envolver na política justamente por isso, porque o Augusto Melo arrastava voto. E até então eu tinha cargos lá, normal, eu participava mais, eu ia mais para lazer, eu nunca quis saber, eu sempre fui lá para jogar meu futebol, bater um papo com os amigos, esparecer. Ali é meu quintal, ali é a extensão da minha casa. Eu vivo ali há muitos anos. Então eu sempre fui lá para praticar o meu lazer e desestressar, brincar com os amigos, que era o único dia que eu tinha no domingo, porque geralmente às vezes de sábado eu também trabalhava, eu jogo futebol lá às 8 horas da manhã no domingo, meu rachão com os amigos. De sábado geralmente eu trabalhava até 2 horas da tarde, então eu ia mais aos domingos. E ali é o meu quintal. Eu nunca quis saber de política. Quando até um dia me chamaram para o conselho. E aí eu vi que não tinha problema nenhum, consultei a família, uma reunião a cada 3 meses e acabei indo para o conselho. Dali, o Dr. Jorge Calil, eu tive 3 convites para assumir a base, para ser um assessor, que antigamente era diretor, através do Andrés, que mudou a nomenclatura dos nomes, enfim, de diretor passou a ser assessor, e eu fui assumir a assessoria do Sub-17, que foi campeão de tudo que você imagina em termos de base. Fomos campeões do mundo, fomos campeões da Copa do Brasil, único título em 113 anos, tivemos uma dispensa de 299 pessoas, tivemos uma economia de 2.800.000 para 1.350.000, isso está gravado em ata de conselho. Nós aumentamos as porcentagens do Corinthians quando nós assumimos a diretoria da base,
existia 5 jogadores com 5%, para você ter uma ideia, para o Corinthians e o resto para empresário, para outros clubes. Nós eliminamos isso, começamos com 70%, 80%, até 100% Carlos Augusto, que nós fizemos um contrato, Pedrinho, com uma das vendas da história, formamos 13 jogadores naquela gestão para o profissional, demos uma economia maravilhosa, mais de 300 milhões de lucro em termos de jogadores que nós subimos profissional, enfim, uma gestão que nós demos sequência, nós fizemos um planejamento com a diretoria anterior, fomos entender o que precisava mudar, mudamos, demos uma sequência, um trabalho maravilhoso, aí que o meu nome começou a entrar para ser candidato do Corinthians. Em 2018 já era para mim ser candidato a presidente, acabei abrindo mão para outras pessoas experientes, fui vice do Roque, fui estudar, fui aprender mais, participar mais da política, para entender onde veio 2020, fui convidado novamente, você é o cara agora, você é um cara de clube, você é um cara de chão de clube, você tem carisma no clube, todo mundo te considera e você tem que ser o nosso próximo presidente. Eu consultei a família, falei, agora eu aceito. E aí tivemos essa votação expressiva e agora a gente vem com força total. Foi aí que o Augusto apareceu para ser o candidato a presidente e agora está na veia, a gente vai até o final com toda essa mudança de vida, com todas essas ameaças. Pelo Corinthians nós vamos até o final. As pessoas falam que você era empresário lá na base, você era? Isso é maravilhoso, Beija. Primeiro, teve uma época que eu praticamente mandava em tudo na base, assim. Eu orientava, eu tinha força total. Se eu fosse empresário de jogador, Benja, aí eu teria colocado jogador. Era minha... Aliás, muitos conselheiros tinham porcentagem de jogador, muitos conselheiros tinham muitos jogadores na base que nós limpamos, Benja. Conselheiros tinham... Conselheiros, mas pelo estatuto não pode. É proibido, exatamente. Você não pode, até onde eu lembro, que eu fui há muitos anos atrás, você não pode ter nada com jogadores, você não pode ter nenhum envolvimento... Você não pode comercial, você não pode ter nada. Você não pode ter envolvimento comercial, tá quem é conselheiro. Exatamente. Por que nós conseguimos limpar tudo isso? Porque o Augusto era conselheiro na época. Eles poderiam me tirar do cargo, um carguinho simples, mas não poderiam me tirar como conselheiro, porque eu fui eleito pelo sócio. E aí nós começamos a bater de frente. Tinha conselheiros que tinham 10 jogadores lá, meu amigo. Tinha conselheiros que tinham jogador, tinha conselheiros que têm porcentagem em nome de mulher. Tem umas coisas absurdas. É assim lá? E aí nós começamos a limpar isso. Deixamos uma equipe enxuta, fomos campeões de tudo. Quase todos os nossos jogadores, todos os nossos jogadores do Sub-17, inclusive o Carlos Augusto, que era reserva, todos foram profissionais. Convocado, tá aí, ó. Tudo jogador, porque isso é trabalho que nós fizemos. Então, se eu fosse empresário de jogador, eu poderia botar até minha filha para jogar lá, veja, porque eu mandava. Agora, vê se eles acham alguma coisa minha na base. Vê se algum dia minha conta tá aberta, vê se eles acham algum dia que eu fui empresário de jogador, se tem algum pai que eu negociei, se ao contrário, bicho, ao contrário. Teve uns escândalos na base que nós explodimos, porque chegava pai, chorava no meu ombro, eu tirei o que comer da minha casa para botar meu filho aqui. Que escândalo? Aquele escândalo do americano, que teve envolvimento com conselheiros, que saiu o WhatsApp, na época saiu um monte de situações, que teve escândalo na base. Justamente por isso, nós eliminamos tudo isso. Deixamos a base redondinha, com salário justo, ganhando tudo, formando atleta, que é isso que eu quero para o meu profissional. Então, se eu fosse empresário, Benja, eu teria colocado jogador nessa época que eu estava na base. O que o Corinthians tem com o Zenit? Não tenho acesso a isso, não tenho conhecimento. Quem sabe depois, como presidente, nós vamos saber de tudo isso. Você acha que o Corinthians vende bem a molecada da base? Nós estamos nessa situação justamente por isso, Benja. Nós vendemos mal, nós compramos mal e nós pagamos alto salário sem necessidade com jogadores que não estão à altura do Corinthians. Esse é o grande problema. Por isso que o Corinthians está nessa situação. Na nossa gestão é o contrário. Na nossa gestão, jogadores formados de base, ele vai ser a terceira opção de receita. A primeira tem que ser sempre receitas pontuais, empresas, grandes investidores, porque o jogador, primeiro, você tem que formar ele, maturar ele, dar títulos para nós, para depois ele ser valorizado e aí podemos vender bem. Aliás, nós fazemos contrato de jogadores com 100 milhões de multa, 50 milhões de multa, e vendemos por 5, vendemos por 1. Ou seja, nós estamos dando munição para os nossos adversários. Tem muitos atletas com uma condição boa, nem que você não venda por muito, mas que você venda por um valor real, que ele vai pagar a sua própria despesa de formação dele, desde o sub-10 até o sub-20. Mas não, a gente libera eles de graça. Jogadores que podem estar aí. Eu vou te dar um exemplo do Rony. O Rony, quem fez o contrato dele fui eu. O Rony estava sendo mandado embora porque tinha acabado de sofrer uma cirurgia. Queira ou não queira, o Rony ele vai pagar todas as despesas dele se souberem vender ele, se for vendido. Agora, não adianta a primeira proposta que chega lá num garoto. Aliás, até chega a proposta que eles anunciam maior valor e depois vende por menor valor. É isso que nós queremos entender. O Corinthians precisa voltar a ser bom vendedor, bom comprador, bom pagador, que é isso que vai dar credibilidade
Os empresários mandam na base? Na nossa época, não. Nós eliminamos tudo. Pode ver, puxa na nossa época de 2015 a 2017. Quantos empresários... Aliás, eu tirei empresário comendo lanche e tomando Gatorade de dentro do vestiário da molecada. Foi meu primeiro dia de jogo, Corinthians e Flamengo. Isso é modo de falar ou aconteceu mesmo? Não, aconteceu. Isso aconteceu. Dentro do vestiário? Dentro do vestiário. Eu tenho testemunhas. Até tem o Daniel, que era o segurança, que no dia eu chamei ele. Falei, Daniel, pô, esse pessoal aí faz parte da diretoria, porque era o meu primeiro jogo, não conhecia, né? No Barueri, nunca vou esquecer. Você falou, meu diretor... É empresário e tal jogador. Eu falei, mas e por que ele tá aí dentro? Não, acabou a farra. Não existe. Comendo sanduíche, tomando Gatorade? Tomando Gatorade, comendo. Tinha uma farra, nós começamos a eliminar. Foi aí que deu certo. Aí que nós começamos a elevar a porcentagem de jogadores da base, que é o que eu quero. Na nossa gestão, o jogador de base é 100% nosso, bem. Não tem essa hipocrisia, não tem essa. Porque o jogador ele é formado lá dentro, bem. Se ele é formado lá dentro, o Corinthians, com a marca que ele tem, o que um jogador precisa? Ele precisa de uma chuteira, de um celular. A família precisa de um aluguel, precisa de um trabalho. Nós vamos criar um departamento para tomar conta desses atletas. Se você ganhar para presidente do Corinthians, tem alguma coisa não, de material humano, em qualquer área, que você vai manter? Você vai mudar? Nós vamos manter com certeza funcionários. Sim, mas tem de diretoria nenhuma. Não estou falando de porteiro, segurança, isso não. De diretoria. Não, mas eles estão me acusando disso, tá? Eles estão praticando. Você vai mudar. Eles estão praticando um terror lá dentro com todos os funcionários, porque lá existem muitos funcionários que têm direito a voto, acho que uns 70, 60, se eu não me engano. Eles estão praticando esse terror lá dentro, dizendo que o Augusto vai entrar, vai mandar tudo embora. Poxa, eu vou dirigir sozinho, eu vou ser porteiro, vou limpar, eu vou fazer tudo dentro do Corinthians, porque da forma que eles falam, eu tenho que mandar todo mundo embora. Ao contrário, nós vamos estruturar muito mais esses funcionários, pagando eles em dia, pagando os impostos deles em dia, que é isso que nós queremos. Estrutura para que o Corinthians possa crescer ainda mais. Agora, dessa diretoria, não tem uma que pra gente... Primeiro que eu tenho que montar a minha diretoria de confiança. Segundo, primeiro de tudo, seriam pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento, pessoas qualificadas. Não tem coleguismo na nossa gestão, mesmo porque ali cai uma folha, você sabe, a culpa é do presidente. Quem vai tomar pancada é o presidente. Então não tem acordo. São pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento de mercado para poder tirar a gente dessa situação. O Duílio, nessa entrevista aí, que eu acho que foi quando o Corinthians foi eliminado do... São Paulo? Não, quem o Corinthians foi na apresentação. Será que foi isso? Fortaleza. É tanta eliminação que eu não consigo lembrar. Isso tá difícil. Ele meio que deu não vou usar um termo feio, mas uma menosprezada, e você dizendo... Porque tinha contratado o Mano Menezes. Ele apresentou o Mano, foi no dia da apresentação. Não foi eliminação, a apresentação. Bom, também eu não sei o que tem mais. O que tem mais? Eliminação ou contratação de técnico esse ano? Não é? Eliminado no Paulista, eliminado na Libertadores, eliminado na Sul-Americana, eliminado no Brasileirão, Copa do Brasil, aí técnico. Fernando Lázaro, Cuca, o Danilo ele não gosta que conta, porque ele fala que não conta, mas conta, tá lá na história do Corinthians, tá lá um jogo. Se ganha, quem sabe fixar. Luxemburgo, empatou, o Corinthians tem o mesmo número de eliminações esse Vitor ano Pereira. De técnicos. Não, Vitor Pereira ano passado. Teve Vitor Pereira, mas ele liberou ele. Não, estou falando de 2023. 2023. E aí o Augusto, ele falou que parece que você tinha ficado puto, que tinha contratado o Mano com um contrato até não sei quando, e ele pegou e falou assim, olha, perguntaram se ele não tinha que te consultar, ele falou que não, que o presidente era ele, e falou, não sei nem se candidato a presidente ele vai ser. O que ele quis dizer com isso? Eu acho ótimo isso, porque primeiro que ele me apresentou para a mídia, fiquei feliz. Ele estava lá para apresentar o Mano, não a mim. E acabou apresentando o Augusto Melo para o Brasil, para o mundo, né? Eu fiquei feliz com isso. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, eles pegaram um corte para falar. Num dos programas que eu fui, eu deixei claro, porque o que nós queremos, Benja, é um planejamento para 3 anos. Diferente dessa gestão que ela não faz planejamento. Ela não contrata jogador por scout, ela contrata jogador por indicação, por isso que nós estamos nessa situação, com altos salários, valores altíssimos, vendas péssimas. Então eles não têm planejamento. Diferente da gente. Nós fizemos um planejamento para 3 anos, não só para atletas, como para a comissão técnica e principalmente para investidores, para grandes empresas, porque ela sabe que o retorno dela é garantido. A hora que nós apresentarmos o que nós temos de melhor para ela, aliás, já tem algumas empresas que já estamos fechados nesse sentido, porque ela acredita no nosso projeto e ela sabe que o retorno é garantido. E ela também quer uma segurança em relação a isso. Então, dentro do que eu comentei no dia, que eles tinham acabado, a mídia dava como humano contratado, eles perguntaram para mim, eu falei, olha, dentro do meu projeto,
eu nunca pensei no Mano como treinador. Mas ninguém discute que o Mano é um excelente profissional, é um ser humano, tem história no Corinthians, sabe montar time. Então, eu nunca falei que eu não trabalharia com o Mano. Eu simplesmente falei que eu tinha um projeto e não pensei no Mano. Mas não é que eu não pensei no Mano como profissional. É que eu tenho um projeto que a gente quer trazer a identidade do Corinthians de volta, a gente quer que o Corinthians volte a ser o protagonista, a gente quer voltar às características do Corinthians. Ao contrário, Benja, quem falou que não trabalharia com o Mano foi eles, não fui eu. Quem sempre deixou claro que o Mano nunca mais entraria no Corinthians na gestão deles foi o próprio Duílio e o próprio do Roberto. Foi eles que falaram que não trabalhavam. Eles tentaram jogar isso pra cima de mim. Ao contrário, aí o que eu critiquei foi a forma de contratação do Mano. Porque dentro desses 3 anos que esse presidente está lá, ele nunca fez um planejamento nesse sentido. Ou seja, tá aí, pelo que eu vi na mídia hoje, o próprio Tite, que é um dos melhores treinadores do Brasil, ele foi contratado com um contrato até o final de 2024. O Tite. Então, por que o Mano também não poderia ser até o 2024? Faz um bom trabalho, não tem problema que a gente tem que dar um reajuste para ele. Se ele merecer, com certeza, todo bom funcionário ele tem que ter seus méritos. Então, ele deveria ter feito um contrato disso. Agora, uma coisa muito boa que eu acabei de chegar da Europa e eu aprendi isso no próprio Bayern, que é um dos 5 maiores clubes do mundo. E o presidente ele me deu 2 conselhos. O presidente do Bayern. Primeiro, Augusto, que é a obrigação de todo ser humano, ser honesto. Segundo, Augusto, trabalho para o próximo. Não só o presidente do Corinthians, como o governador, como o prefeito de São Paulo, prefeito de qualquer estado e o próprio presidente. O próximo presidente que vai assumir, ele é corintiano, beijo. Então você tem que deixar um mandato melhor para ele. Então era obrigação do senhor Duílio fazer um excelente trabalho para que deixasse o próximo mandato para um outro presidente que é corintiano. E assim o Corinthians começa a crescer de degrau em degrau. Então o que eu quis dizer foi nesse sentido. Agora, o Mano é um excelente profissional, eles fizeram um contrato de 2 anos que nós queremos entender. Ninguém sabe desse contrato, nem conselheiro, nem a própria empresa, ninguém sabe o que é real desse contrato. Ele deveria, se ele é corintiano de verdade, se ele pensa no Corinthians num mandato muito bom, ele deveria, quem são os candidatos? Só tem 2? Poxa, deixa eu chamar esses 2 candidatos e dividir a responsabilidade com eles. Nenhum dos 2 era candidato quando ele falou isso. Tanto eu quanto o candidato dele da situação. Então nenhum dos 2 era candidato. Ele deveria, por obrigação, como corintiano, chamasse os 2. Eu tenho essas 4 opções, minha primeira opção é essa. O que vocês acham? Nós iríamos falar, Mano é um bom, se é o Mano o primeiro dele, o Mano é um bom treinador. Vamos fazer um contrato até 2024, que é o de praxe de qualquer treinador. Não, ele não consultou ninguém, pelo menos a mim. Talvez o outro, eu não sei. Talvez, acho que até consultou outro, porque o outro declarou que o Mano era treinador dele, como está declarando agora. Então ele deveria, por obrigação, tudo bem, eu não era candidato, ele está menosprezando. Não, quem tinha obrigação era o Duílio. Duílio. Ele deveria fazer isso. Porque ele divide responsabilidade. E ele está pensando, se ele é corintiano de verdade, ele tem que pensar no próximo mandato. Para o Corinthians se tornar melhor e eu pensar no próximo. É tanto que o meu mandato eu vou trabalhar para mim já pensando no próximo. Porque o próximo presidente é corintiano. Eu tenho que deixar uma coisa melhor para ele para que a gente consiga ir crescendo mais ainda, de degrau a degrau. E ele tentou me difamar dessa forma. E ele chamou a responsabilidade para ele. É minha responsabilidade. Então ele vai ter a responsabilidade dele até o final do torneio. Toma água aí mesmo. Essa foi boa. Não foi boa. Você que tá lá e conhece tudo, por que o Duílio e o Roberto sempre falaram que o Mano nunca trabalharia lá? Também não entendo, não conheço o Mano, nunca tive amizade. O que eu sei é pela televisão, pela mídia. O que eu sei é um bom treinador. É o treinador que amigo do Mano, beleza. É o que montou o nosso time campeão de tudo, que o Tite deu a sequência. Montou esse time do Internacional aí que tá numa final. Enfim. Eu gosto do Mano. O que eu sei é um bom treinador. Por isso que eu jamais falo isso até de um inimigo meu, beijo. Você nunca vai ver eu falar mal de ninguém, meu amigo. O dia que eu tiver que falar mal, eu vou falar na cara com provas. Então eu não falo, o Augusto é completamente diferente nesse sentido. Então jamais falaria mal. Como até outro dia entraram na minha conta. Aliás, outro dia entrou 700 robôs na minha conta. Eles tentam de tudo para falar mal do Fábio Santos, é outro absurdo, enfim. Jamais. Você não falou aquilo do Fábio Santos? Lógico que não. Você pode ver a linguagem e ver se condiz com a minha linguagem. Jamais. Aliás, esse dia eu saí da arena meia-noite, sem bateria, cheguei em casa cansado, que a minha vida é acordar às 5 horas da manhã, chegar às 2 da manhã, ainda vou fazer ler, entender algumas coisas, ver reportagem. Eu durmo geralmente 4 horas da manhã. Aquele dia eu cheguei em casa cansado demais, tomei banho e dormi sem celular. E acordo no outro dia, até com o pessoal da Rádio Bandeirantes me ligando. Falei, poxa, peraí, eu não tô sabendo de nada. Liguei pro pessoal da comunicação. Sabe uma coisa que eu não entendo? Primeiro que eu deixar uma coisa bem clara, que eu vou falar um puta negócio incoerente. Mas o que eu vou fazer, velho? Fica à vontade. Esse país é incoerente, né, velho? Eu sou um pouco também, né, velho?
Não, porque eu acho engraçado no Brasil que quem é acusado tem que provar que não é, né? É muito louco isso. Você tá falando que eu sou ladrão e eu tenho que provar que eu não sou ladrão. Você tem que provar que eu sou ladrão, né? Mas infelizmente é assim. Eu quero voltar de novo, Augusto, porque... Olha, quem não te conhece, eu não te conheço. Eu conheço muito pouco. Mas, velho, cada dia que a gente abre, eu falo, velho, como é que esse cara vai ser presidente com isso? Esse cara é um demônio, cara. Esse cara é um demônio em forma de gente, não é? Pô, é estuprador, é lavagem de dinheiro, tráfico é crime de menor, organizado, empresário de jogador. tráfico de menor, tem esquema na base, vai mandar todo mundo embora. Fala, pô, o cara é uma desgraça de gente. E eu vejo, de novo, é ridículo, porque quem tem que provar... Mas a gente vive num país, talvez, que muita gente não tem informação e compra essa ideia, né? O rótulo, às vezes, fica. E, às vezes, eu falo, pô, mas por que o Augusto não vai pra cima? Não, tem processos. Não, de falar, porra, cara, não pode, se não é, prova, tem que processa, aciona. Não é o que nós estamos fazendo, tem processo. Tá, porque a sensação que me passa é que você meio que deixa quieto. Não, ao contrário, Benja. O que é bacana tudo isso, Benja? O clube me conhece, é onde eu tenho uma grande porcentagem, uma grande chance de vencer essa eleição. Vê se afeta o clube isso. Porque são as pessoas que me conhecem há muitos anos, me conhecem desde moleque dentro do clube. Por que não me afeta? Porque a primeira coisa foi sentar com a minha filha, que é a principal razão da minha vida. Filha, assim, assim, assim. Ela falou, pai... Ela tem quantos anos? Fez 25 agora. Você tem quantos anos, Augusto? Eu tenho 59. Minha filha se formou agora em zootecnista, na USP, fala 3 idiomas, enfim, está criada, graças a Deus, que é essa a minha vida. E é ela que eu devo satisfação, Benja. Foi a ela que eu chamei, é isso, papai, eu te conheço. A gente está preparado. Até o dia que ela sofreu ameaça... Você é casado? Sou casado. Hoje eu namoro, sou separado depois de 30 anos e hoje eu estou praticamente casado. Já estou há 3 anos com a mesma pessoa, fiquei 7 anos separado. E... Pô, mas tão futrica, né? Tão futrica, né? Mas eu acho legal, cara, porque... Eles ficam me olhando com um cara de nojo. Augusto, é bacana, tem que conhecer. O cara quer ser presidente do Corinthians, é bacana, é bacana. A gente deve, eu como corintiano, minha vida, por isso que eu acho legal, sabe? Porque, bem, já como você falou, o presidente da República, e ser presidente do Corinthians é como ser um presidente da República. E eu acho que aquele corintiano, ele tem que ter a melhor informação minha, por isso que eu vou onde tem que ir, eu dou a minha cara para bater, eu faço provar qualquer coisa, a gente vai para cima, justamente por isso, porque quem não deve não teme, meu amigo. E a minha vida é tranquila, é limpa, transparente para qualquer pessoa. Por isso que eu falo, se eu fui empresário na base, que é o que eles me acusam, vê se eles pegam alguma coisa. Você acha que se eu tivesse alguma coisa na base, eles já não tinham me explodido na outra eleição? Se eu devesse alguma coisa, eles não têm nada contra a minha pessoa, eles ficam... Na última eleição você passou abaixo do radar, né? Sem dinheiro, sem ser conhecido, simplesmente com trabalho de chão de clube. E é uma outra coisa muito bacana. Você teve mais votos que o Mário Gobi, né? 200 e poucos votos. 5 ex-presidentes, pessoas ali milionárias, pessoas conhecidas, pessoas de mídia. O Augusto só de clube, desconhecido, mas com um bom currículo, com um bom trabalho para o Corinthians, que é isso que o corintiano está precisando. O Augusto, cara, minha informação, se o Augusto for presidente do Corinthians, o Chicão é gerente de futebol e o técnico que você queria era o Voivoda, é mentira? Beija, eu respeito... Que o cara falou para mim que você adora o Voivoda. Veja, eu adoro todo bom treinador que tem as características do Corinthians. Eu adoro um bom futebol, por conhecer de futebol também, isso é muito bacana também. Por que eu tenho hoje todas as qualificações para ser presidente do Corinthians? Já fui publicitário, conheço de marketing. Já fui jogador, conheço de futebol. Os caras falaram que você não trabalhou lá na DPZ. Tá lá minha aposentadoria, 6 anos de DPZ, trabalhei com o Costa Oliveto. É só ligar lá e perguntar. Engraçado que quando falaram isso, eu tô num grupo e não sabia que tinha um cara que trabalhava Grauco da DPZ, que até tá lá, que hoje é meu amigo, voltou o contato. Ele foi o primeiro a me defender. Pô, que absurdo, trabalhei com o Augusto. O Augusto ainda saiu, eu fiquei lá. Eu saí de lá para trabalhar com a minha família, que sempre mexeu. Fazia o que da DPZ? Eu era assistente de laboratório e estúdio fotográfico. E fazia bastante trabalho, fazia trabalho direto com o Saragossa, Saragossa, Petit, o Washington, cansamos de ficar, jogar futebol junto, o Washington Oliveto, até encontrei com ele há pouco tempo na você era um cara bom pra você trazer, se você ganhar. Eu acho que... Porque ele tá morando em Londres, sim, né? Eu conversei com ele é conselheiro hoje de empresas, tá lá, tá bem estabilizado, já tá mais... Eu acho mas que você trabalhou então? Trabalhei, quase 6 anos. Você pode que você deu Miguel lá. Não, então, olha outro absurdo. Você era registrado lá? Registrado. Pô, se eu pedir a tua carteira de trabalho, você vai... Tá agora, tá ali, se você quiser, ele já te passa já. Aliás, você tem que você acabou de falar, que as pessoas acusam, você tem que correr para provar.
Foram lá na DPZ, fizeram filmagem de uma senhora que não conheço, que não é da minha época, mas ela falou que está lá há muito tempo. E o Augusto não trabalhou, entrevistamos uma mulher. Você vê como esse blog não tem credibilidade nenhuma, ninguém mais vê, é um lixo, entendeu? E aí aconteceu tudo isso. Aí tivemos que ir lá provar, mostrar. Tá aqui minha aposentadoria, uma das aposentadorias é 6 anos de DPZ. O blog que você está falando do blog do Paulinho? Não, nem gosto de falar o nome, porque não, até outro dia... Eu vou te falar, ele é meu amigo. Ele tem sido um crítico voraz a você. Sim, agora precisa perguntar por quê. Você vê ele criticando o outro lado, que até outro dia, para ele, era tudo de pior que existia. Mas não gosto da Ibope, porque esse cara não vale... Mas por que não critica? Então, isso que eu quero entender. Por que ele não critica esses caras agora? Algum interesse tem, alguma coisa deve estar por trás disso, né? Mas não foge. Não foge. Eu falei Chicão e Voivoda, eu errei. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, Beija. O que eu quero dizer é o seguinte, olha... Você entendeu porque os caras se você me perguntar... Né? Os caras não querem dar entrevista pra mim, porque eu pergunto. Não, se você perguntar... Mas o Chicão é um bom nome, é um excelente profissional, foi capitão de tudo, conhece de vestiário, que é isso que nós queremos, transição base, profissional, vestiário, mas o diretor nosso será um diretor técnico, um diretor profissional de mercado. O Corinthians não tem mais espaço para amadores. Nós precisamos ter pessoas qualificadas lá para nos ajudar a sair dessa situação. Se você me perguntar, o meu financeiro eu já tenho, que é o Rosala Santoro, um currículo invejável, o meu marketing, o Sérgio Moura, currículo invejável, o meu jurídico, um currículo invejável, que é os 4 pilares, que é o administrativo também, que é os 4 pilares de qualquer grande empresa. Esses têm que ser qualificados, muito profissional, que é esses que vão ajudar a gente a sair dessa situação. Esse já está montado. Agora, essa outra parte, Benja, como a gente ainda está num campeonato... A base também, você já tem tudo? Já temos tudo também. Tem um grande profissional que vocês vai abalar o mercado, enfim. Quem é? Estamos trabalhando, não podemos dar o nome também, porque ele tem... Enfim. Se não falar, vai ser ruim pra você, velho. Não, porque a gente... tem métodos aqui para fazer as pessoas falarem. Não, porque eu digo o seguinte, existe um campeonato até o final, essas pessoas têm contrato, essas pessoas estão trabalhando, nós temos nossos profissionais lá que merecem um respeito, que também vamos entender eles até Você fala um negócio, esse cara trabalha no futebol paulista? Não é que não... A gente ainda está, assim, está em conversa, não posso nem te falar também que a gente ainda está analisando, a gente está monitorando, né? É um desejo que venha trabalhar com a gente, porque é uma pessoa de mercado muito boa, que é o que nós estamos fazendo. Em todos os setores, nós estamos procurando os melhores. Nós estamos procurando pessoas qualificadas. Tem um setor do clube, que não é do clube, que eu vou te falar, o Corinthians tem o melhor. Se você ganhar a eleição e mexer, é a única mexida que você vai fazer errado. Chama Lúcio Blanco. Esse conhece tudo de arena. Esse é o melhor de todos. O Lúcio Blanco, para quem não conhece, é o cara que revolucionou a venda de ingressos do Corinthians, tudo. Desde que esse cara entrou no Corinthians, acabaram os problemas de ingresso. Bem, já é funcionário. Funcionário nós vamos qualificar ainda mais. Já foi, pra vocês terem ideia, já foi procurado uma época por São Paulo e Palmeiras. Igual jogador. Funcionário nós vamos estruturar cada vez mais, Mexa. Se ele trabalha bem, ele vai trabalhar melhor ainda, porque Você ele vai trabalhar... Você conhece o Lúcio? Conheço. Eu falei bobagem? Não, ao contrário. Sabemos do currículo dele, teve um problema de saúde, graças a Deus está recuperado. Ótimo. Graças a Deus está trabalhando. Nós temos um carinho muito grande por ele. E aquilo que eu falei, funcionário, não vamos se mexer em ninguém. Ao contrário, nós vamos dar muito mais estrutura para esse funcionário para que ele possa trabalhar mais feliz, fazer o que ele sabe de melhor. Nike ou Adidas? Cara, nós temos um contrato com a Nike, é uma grande fornecedora. Até quando? Até 2027 ou 2029, se eu não me engano. Tudo Mas eu isso? acho, pelo que tem aí, até o dia 2026. Mas é o que nós queremos. Nós queremos ganhar a eleição primeiro para entender o contrato, chamar a fornecedora, porque inclusive nós queremos ter um custo melhor para que a gente possa abastecer toda a nossa torcida. Eu até outro dia fui comprar uma camisa para doar, né, para uma instituição que me pediu e tal. Poxa, R$990 é inviável, né? Tá certo que é uma camisa oficial, é uma camisa que realmente para o jogador tem que ter, né? A parte de transpiração para ela não pesar. No meu tempo, não, a gente jogava praticamente com algodão em cima e corria. Hoje a qualificação é muito melhor. Então a gente quer entender o contrato da fornecedora, mas é uma das maiores do mundo e com certeza o Corinthians sempre quer manter o que tem de melhor dentro do clube. Tipo, marketing você vai mudar, o futebol você vai mudar, o jurídico você vai mudar, o administrativo você vai mudar, comunicação, imprensa vai mudar também? Tudo que for diretoria, nós vamos colocar pessoas técnicas, pessoas nossas, pessoas de confiança, pessoas de mercado. Eu sou muito querido pela assessoria de imprensa do Corinthians.
Muito. Pode ter certeza que na nossa Eu gestão... sou proibido. É engraçado não falar, né, Lu? Pode ter certeza que se O vocês... pai dele era da democracia corintiana e é proibido qualquer jogador do Corinthians de dar entrevista em programas que eu estou. A democracia. O pai dele era da democracia corintiana. Inclusive o Duílio, que falou, eu vou aí no seu programa, né? Nunca mais aí. Se vocês são queridos de verdade, Muito. com certeza na nossa gestão vocês serão muito mais queridos, porque nós teremos uma gestão... Ô, Augusto, eu vou falar agora pra você. Eu torço pro Corinthians, eu nunca neguei, não faço questão nenhuma de negar, até porque eu trabalho com futebol, porque eu nasci e sou corintiano de ir em estádio, tenho minhas cadeiras lá, eu não peço favor pra ninguém, eu pago lá R$ 2.400 por mês, todo dia, é hoje inclusive, foi o dia de eu pagar, eu esqueci, ainda vou pagar. Todo dia, todo mês eu pago R$ 2.400, vou ao estádio, não peço favor para ninguém, então eu sou torcedor do Corinthians. Então agora eu vou pedir licença e vou falar como um torcedor do Corinthians. Pode falar? Vocês deixam, Bruno? Eu ando extremamente desgostoso com o que eu vejo no Corinthians. Não é o Corinthians que me fez ser torcedor do Corinthians. Essa gestão do Duílio, para mim, é a pior gestão que eu vi na história do Corinthians. Ela é péssima em tudo. Ela é péssima no futebol, ela é péssima na relação, sabe? Ela é péssima no dia a dia. É triste, é triste ver o que ele transformou o Corinthians, porque até a força do Corinthians dentro de casa, que sempre foi o motivo... Eu tenho 53, fazer 54 agora. Peguei muito time ruim, hein? Eu peguei. Meus filhos não. Meus filhos é geração... Pô, tá tudo legal, pai. Toda hora título. Apesar que agora não, né? Estão sentindo na pele um pouquinho. Mas, e eu vi na história do Corinthians, quantos times ruins eu não vi, mas vinha jogar no Pacaembu, o Corinthians, pra torcida, vai. Vai chegar em Itaquera, vai. Até isso ele tirou. O Corinthians esse ano foi eliminado pelo Ituano, uma quarta de final de Paulistão dentro de casa. Tomou totó na primeira fase da Libertadores. Tomou sufoco de todo mundo. Não ganha de ninguém. Sabe? Aí o Corinthians, você faz um ano lá que eu ouço falar lá, dentro do Corinthians, um ano e meio. Tem um moleque lá na base, meu Deus do céu, esse moleque vai ser chamado Robert Renan. Aí vai embora. Não dá satisfação. Não, mas fizemos uma contratação do Yuri Alberto. Pô, mas cadê o conselho do clube, velho? Cadê todo mundo pra poder falar alguma coisa? Peraí, meu irmão. Você não pode pegar duas joias da base. O Mantuan, quando ele mandou embora, era o melhor jogador do Corinthians, cara. Aí depois ele falou pra mim, não, mas ele tinha lá 2 cirurgias, o cara. Joga pra cacete o moleque. Foi um dos mais rápidos na Europa. O Robert Renan daqui a um ano, sei lá por quanto ele vai. Aí vão comemorar, nossa, mas entrou 5 milhões de euros do Corinthians porque é o clube informador. Bela merda. Coisa não tem que viver de comissão. O Corinthians é o contrário. Todo clube vende jogador, o clube fica com né? A maior parte, a comissão vai. O Corinthians não, o Corinthians ele fica com a comissão. Velho, é uma tristeza, cara. É uma tristeza. Eu vejo a Gaviões protestando, estão cobertos de razão. Tem que protestar. O que o Duílio fez com o Corinthians é uma coisa inadmissível, velho. Inadmissível. Ele pode alegar o que ele quiser. A gestão dele, como ele falou que é impopular, não é impopular. A gestão dele é ruim. A gestão dele é péssima. Um presidente que no mês 10 tudo bem, ele não gosta que eu falo do Danilo, tá bom, 4 treinadores. Isso é coisa de time que é pra cair. Times que estão pra cair, times que são rebaixados, time que tem 4, 5 treinadores no ano. Um cara que demora pra tomar atitude.
Porra, ele viu lá o Lázaro, eu não critico apostas, porque aí eu não sou engenheiro de obra pronta. Aí se dá certo eu elogio, se der errado eu vou meter o pau no cara. Não. Ele achou, ele viu uma aposta, ok, vou respeitar. Porque pode dar certo. O Carille deu certo uma vez. Sei lá. Mas o Carille tinha uma experiência de 7 anos de mas campo, de defesa. Por exemplo, ele apostou no Silvinho. Não critiquei. Sim. É uma aposta. O que eu critico? Ele tá vendo que não tá dando certo, ele vê que não vai dar certo, ele não se mexe. Entendeu? Então, o Dorival Júnior tava dando sopa, cara. O Dorival tava desempregado. Entendeu? Então, a gestão do Duílio, ela não é impopular, ela é ruim. E você, se ganhar a próxima eleição, você tá F. Porque para arrumar tudo isso que tá acontecendo aí, vai precisar suar sangue, velho. Estamos cientes de tudo isso. Pô, eu falei mesmo, desabafei. Pô, tô de saco cheio disso aí. Pô, não ganha de ninguém, cara. Sabe? Vai jogar com Fortaleza. Eu cansei de falar, a surpresa... olha que ponto chegou, com todo respeito ao Fortaleza, que pra mim, hoje, é o maior clube Vai se tornar. O maior clube do Nordeste. Vai se tornar com toda a Não, estrutura, do gestão Nordeste profissional. é o maior clube. Jogar no Castelão é foda. Aquela torcida. Porque não é só a gente que estava torce, lá. viu? Eu estava É lá. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Os caras torcem. Lota. Então o que eu falei é o seguinte: a surpresa seria o Corinthians classificar, não o Fortaleza. O Fortaleza hoje é muito mais time que o Corinthians. Ou não é? Provou isso lá, né? Muito mais. Entendeu? Então, eu fico perplexo, cara. Eu tô abismado com o que esse cara fez com o Corinthians, velho. Esse é o problema de gestão, Benja. Por isso que eu falei que Porra! atletas nossos, eles têm que ser a terceira opção de receita. Ele não pode ser a primeira, que é o que está acontecendo agora. Por que esse atleta hoje ele é a primeira opção? Ele trocou o fiel torcedor. Fiel torcedor, na minha opinião, eu pago R$2.400 por mês. Funciona perfeitamente. Eu não tenho problema com o fiel torcedor. Por que trocar no meio do campeonato? Não, aí ele vai trocar no meio do caminho, sem testar. Tomamos prejuízo, perdemos receita. Lógico, porque ninguém conseguia comprar ingresso nem aqui nem lá. Era um jogo contra o Fluminense, eu não esqueço. Pô, num dia, velho. Então, isso aí não é uma gestão impopular. É uma gestão incompetente. E ficar jogando números ao vento, não, 1 bi. Cadê? Cadê? Quanto deve o Corinthians hoje? Pelo que a gente sabe, 911 milhões, né? Que é o que eles passam pra gente, que é o que a mídia sabe. Nós não temos acesso a nada. Eu hoje não sou conselheiro, não consigo ter acesso. Quem sabe agora... Você não é conselheiro? Não, não sou Mas você pode ser candidato? Não tem que ser conselheiro? Eu já tive meus mandatos. Ao contrário... Você não precisa ser em vigência? Não, democracia, pelo que eu fiz, democracia... Não, você tem que ter 2 mandatos. Depois de 2 mandatos, você tem a vida inteira para ser candidato. Você não pode ter menos que 2 mandatos. Aliás, isso é democrático, porque eu montei a minha chapa 77, eu montei e saí para dar oportunidade para outros ser conselheiros. Que é isso que tem que ser feito, para outras pessoas entenderem, participarem, dar chance para outros corintianos ver como funciona o nosso conselho, que antigamente não tinha 2% de oposição, hoje praticamente está meio a meio. Isso prova a péssima gestão que vem acontecendo nesses 16 anos. O sócio está acordando, o torcedor está acordando, todo mundo acordou. Corinthians precisa de socorro. Graças a Deus, o sócio do Clube Social acordou. Ele sabe que precisa de mudança, que é isso que deve acontecer agora, dia 25 de novembro. O Duílio já respondeu da Townsend? Não, que eu saiba não. E outra, pela informação que nós temos, é que o jurídico orientou a não fazer o negócio e acabaram fazendo negócio. Então é isso que a gente também precisa entender o porquê, né? Isso, e não é o primeiro caso que acontece, já teve outros casos que aconteceram. Por que o Romero voltou ao Corinthians? Também gostaria de entender. Se o Romero ficou quase 7 meses só treinando, teve todo aquele problema de renova, não renova, que é isso também que a gente vai entender depois. Por que agora traz ele de volta? 6 anos, 7 anos mais velho, quase o dobro do salário do que ganhava antes. Então por que não pagou, que ele estava numa fase boa, né? De uma certa forma, ele já estava adaptado, era mais novo, tinha mais condição física. E por que volta 5, 6, 7 anos depois ganhando quase o dobro? É isso que a gente precisa entender, por isso que o Corinthians está nessa situação. Por que não? Você antes era amigo desse... Você era amigo do Ilho, do André, do Andrés? Só de cumprimento de clube, nunca frequentaram a minha casa, nunca frequentei a casa deles. Eu fiz uma parte da gestão,
Como eu falei, eu estou há 40 anos no clube. Quando eu fui perceber, eu fui usado porque eu arrastava voto, que eu fui para o conselho. Então, enquanto você está lá, você não participa administrativamente. Então, você não sabe o que acontece lá em cima. Agora, quando nós fomos para a base, que aí nós começamos a entender a parte administrativa, foi onde a gente começou a fazer um trabalho bom, e aí pedimos para sair e estamos fora desde 2017. Esses... Você vai vasilinar agora. Você vai vasilinar, blá, blá, blá. Então eu vou te perguntar como torcedor, porque aí torcedor não dá para vasilinar. Por exemplo, o Corinthians tem vários jogadores veteranos em fim de carreira, em fim de contrato. Gil, Fábio Santos, Juliano, tem um monte. Renato Augusto, não sei se vence agora também. Também vence em dezembro. Cantígio, fim de empréstimo, Michael, Juan. Todos. Como torcedor, esses jogadores você renovaria? O que o Corinthians precisa é de uma reformulação, veja. Nós precisamos pensar na instituição. Eu, como presidente, eu vou pensar na instituição. O que for melhor para a instituição, o que nós vamos fazer. É aquilo que eu falei no caso do Mano. Eu jamais vou chegar lá, rasgar dinheiro, mandar o Mano embora, mesmo porque eu não conheço, e acho um excelente treinador, que é o que nós queremos, sentar com ele e já montar um projeto para 3 anos, não para 1 ano só. Você dá sua palavra de honra. Você lembra do Clodovil? Sim. Ah, lógico, você lembra. Você é mais velho que eu vou lembrar. Você não Era vai. vizinho dele, inclusive, Era o teu vizinho? Batuba. Olha pra lente da verdade. Pô, o Clodovil era do cacete, né, velho? Clodovil é um cara que estivesse vivo. O cara mais sincero que eu conheci na minha vida. Pô, o Clodovil é um cara que estivesse vindo aqui, ia ser maravilhoso, velho, não é? Não, é verdade, velho. O bicho era muito... Eu trabalhava na DPZ, ele tinha o ateliê dele. Você do trabalhava lado. mesmo na DPZ? Pra você ver como eu trabalhava na DPZ. Veja, eu trabalhava na DPZ aqui, o ateliê dele era bem de esquina Ali com a Cidade perto da- Jardim, e nós almoçávamos Perto do às vezes Bolinha. no Bolinha. Era ali Aí na às vezes esquina. no Pandoro, na frente, ficava às vezes no happy hour no Pandoro. Pra você ter uma ideia, DPZ aqui, ateliê do Clodovil bem de esquina O aqui. de esquina, na Avenida Às vezes a gente almoçava, ele estava almoçando no Bolinha, ou às vezes até no Pandoro. Puta, o Entendeu? Pandoro tinha Conheci muito. Tinha aquele suco de... De caju, caju amigo. Caju amigo. Caju amigo. Caju amigo, lembra disso aí? Pô, o Augusto é um puta playboy, velho. O cara andava Nós tínhamos ali. permuta, Você cara. tinha um Puminha conversível Não, também? cara, eu tinha uma CB400, Ah, então que na época não abria nos Nasceu postos. rico, velho. Pra você ter uma ideia, nós éramos convocados, às vezes anúncio, precisava ir para jornal de madrugada. Às vezes eu estava em casa sossegado com a mulher, corre, voa, você tem que trabalhar de madrugada, virava à noite, para anúncio sair para jornais. Para você ter uma ideia. Aí nós tínhamos permuta ali no Regines, que era o Regines do lado. Ah, é só o lugar dos playboys, velho. Hipopótamos. Então a gente frequentava aquele... Você era baladeiro. Não, é que a gente trabalhava à noite ali, ia lá tomar uma, dar uma relaxada e voltava a trabalhar. Virava à noite trabalhando. Aqui, ó. Oh. Falou. Você ia pro Regines tomar uma e voltava. Voltava. Essa você vai contar pra outro. Não, eu não bebo, isso que é engraçado. Não, Eu ia, não pra precisa você- beber. Não. Ah, o negócio era bom. Pra cima de nós, Delô. Tudo macaco velho vai contar essa. Olha pra além da verdade. É sério. Se você ganhar pra presidente do Corinthians, o Mano Menezes será o treinador? Nós vamos entender o Mano até o final do campeonato e eu prometo sentar com o Mano para que a gente possa entender um projeto até o final do nosso mandato. O Corinthians cai esse ano? Não, pelo amor de Deus, cara. Não. Não. Eu, como corintiano, jamais vou pensar nisso. Você tem um plano B caso aconteça isso? Não tenho plano B, porque eu não penso o Corinthians cair, eu sou corintiano, independente de qualquer coisa, a gente sabe que Mas tá... quando a gente é dirigente tem que ser racional. Sim, mas não penso nisso, e mesmo porque o Corinthians, com a marca que ele é, ele sai de qualquer plano, já não me preocupa isso. Em 2007 não saiu. A gente tem um projeto para a marca, independente de qualquer situação, a gente tem um projeto para a marca a partir de 2024. É a marca que vai tirar a gente dessa situação. Ô, Augusto, toma água aí. Ah, não quis vir, né, Elô? Quis vir. É uma honra, é um prazer. Não, rapaziada, né? É uma Quis honra, é um vir. prazer poder falar tudo. Não, ao Senta na contrário. graxa. Sério, nós estamos chegando perto do fim. Eu sou sócio do clube. Eu vou votar. Por que eu devo votar? Não vem com esse papo, não, o Corinthians é grande e tal, isso eu sei. Eu queria saber o seguinte, por que eu devo votar no Augusto Melo para presidente e não no André? Porque o outro adversário é o mesmo do que está aí, vai ser um continuismo, não vai mudar em nada, ao contrário, tá? Inclusive, eu vi uma entrevista dele esse domingo, no qual eu participei, né? Esportes S.A. Lá na CNN. Isso, no qual ele falava que era contra a SAF e agora ele é a favor da SAF. O que a gente entende disso?
esse grupo não tem mais credibilidade no mercado. O nome está queimado. O que dá a entender isso? Ele vai assumir, vai vender o Corinthians porque é o único meio de tirar o Corinthians dessa situação. Ele fala que a Arena vale 2,5 bilhões, depois ele fala 2 bilhões. Eu queria entender onde ele arrumou esse valuation, onde conseguiu. Então vamos vender, vamos construir outra. Se ela vale tudo isso, sai mais barato, enfim, né? Então dá a entender que realmente esse grupo, ele quer tirar o Corinthians dessa situação vendendo o Corinthians, que é diferente do que nós queremos. E o que eu peço o teu voto é da seguinte forma: Corinthians precisa de socorro, bicho. Corinthians não aguenta mais uma gestão dessa. E aí realmente é preocupante. Aí é que nos preocupa. Porque o Corinthians não precisa virar SAF. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. Eu sou radicalmente contra o Corinthians virar SAF. O Corinthians, a gente entende que é o seguinte: a SAF nada mais é que uma oportunidade para os dois lados. Eu preciso, eu vou vender. Eu sou investidor, eu vou comprar. E agora é a melhor hora de comprar. Para nós não é a melhor hora disso. Por quê? O Corinthians está em baixa. O que nós precisamos... O que esse dono dessa SAF vai fazer que o Augusto Melo não possa fazer? Gestão. Botar dinheiro. Botar dinheiro, arrumar a casa, arrumar o clube, e aí quanto ele não vai valer? Se hoje ele vale 2, 3, como ele diz, amanhã vai valer 15, 20. Por isso que eu te peço o voto. Um voto de confiança. Se o Augusto vai ser bom, você só vai saber se der um voto de confiança. Eu peço o teu voto porque o Corinthians precisa de socorro, o Corinthians está precisando de uma oxigenação, não dá para aguentar mais o que está aí, ninguém suporta mais o que está aí, deixou de ser protagonista, viramos motivo de chacota, não dá mais esse tipo de coisa. Então o Corinthians precisa de mudança urgente. E aí eu te peço um voto de confiança e eu vou te provar na administração o que o Corinthians vai mudar a partir de 2024. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, ganhou. Não tô zoando, hein? Tô falando sério. Augusto sentou a bunda lá. A tua vida, ela muda absurdamente do dia pra noite. Se tudo der certo, você vai pro céu. Se tudo der errado, é um inferno. Você não vai ter paz. Sabemos disso, estamos cientes disso. Já está um inferno hoje. Sentar a bunda lá no primeiro dia deve dar um puta frio na barriga. Porque você vai ter uma responsabilidade. São 40 milhões de torcedores. As buchas começam a aparecer. Eu tenho um monte de amigo que virou presidente de clube. Que os caras falam assim, bicho, quando eu sentei lá, abri o armário, começou a cair uns esqueletos que não sabia nem de onde vinha. Imagine o Corinthians. Então a pergunta é, você está preparado para isso? Estamos preparados, Benja. Hoje a vida já é um inferno, como você está falando, já mudou minha vida, já não é mais a mesma. Daquele cara simples, humilde, que gosta de sempre estar com os amigos. Infelizmente, é o que eu já falei, muitas coisas já mudou na minha vida. Estamos preparados, sabemos do desafio, e o Augusto adora desafio, minha vida sempre foi desafio. É um desafio que eu não vejo a hora de poder encarar. Você está 100% convicto? Está preparado para ser 100% convicto. E vou te dizer mais. Na minha empresa, eu nunca contrato pessoas piores ou igual que eu. Igual a minha pessoa. Eu sempre vou contratar melhores. Que é o que eu quero para o Corinthians e o que eu te falei há um tempo atrás. Não vai ter coleguismo. Nós vamos trabalhar com pessoas técnicas. Porque é essas pessoas que vão nos ajudar a tirar dessa situação. Augusto, você sabe que hoje em dia fica tudo gravado, né? Sim, não tô... Se der alguma coisa cagada e você vira presidente, os caras vão pegar aqui, ele falou lá e tá fazendo diferente. Sim, não fujo da minha responsabilidade, Benja. Você pretende ampliar a arena? É o meu sonho, Benja. É o meu sonho. Se você for analisar, eu estive lá agora, o último jogo no Castelão. O Fortaleza, como você falou, é menor que o Corinthians, está se tornando um grande time pela gestão, pelo profissionalismo, da forma que estão tratando o Fortaleza maravilhosamente. E eu entrei naquele estádio maravilhoso. E eu estive sábado no jogo contra o Flamengo. Até naqueles vidros parece uma cachoeira, falta de manutenção. E aí eu ficava olhando aqueles torcedores tomando aquela chuva, 9 horas da noite, frio, chuva, que é a nossa gestão, trabalhar para o torcedor, que é ele que vai tirar a gente dessa situação. Conversei com torcedores na Bahia. O cara viajou 4 horas de ônibus para chegar lá, o ônibus quebrou na Bahia, empurraram o ônibus 5 quilômetros, tiveram que alugar ônibus, chegaram lá, choraram, passaram nervoso e falaram para mim, Augusto, agora eu tenho que encarar mais 4 horas até São Paulo, cara. Olha por nós. 4 não, da Bahia? De Fortaleza. Da Bahia, 4 dias, desculpa. 4 dias. Eu tenho que encarar mais 4 dias dentro de um ônibus que a gente nem sabe se vai durar 4, 5, 6, que ele pode quebrar de novo. Então não tem como você não trabalhar para esse torcedor.
Que é isso que eu estou fazendo, visitando, indo em jogos. Você pretende que cobrir a arena? Não, eu pretendo aumentar as lateral dela, que vai dar uma média de 6.500 lugares, de 6 a 6.500 lugares em cada lateral, que é isso que nós queremos para ter uma acústica, para a gente voltar... Para fechar? Isto, para ela voltar a ser um caldeirão, para ter aquela acústica, pressionar, porque ninguém mais respeita a gente na nossa arena. Tá? Mas você está falando de 6.500 no total? Em cada lugar, na Norte e Sul. 6.500 aqui, 6.500 aqui. Tudo e eu isso? tirando a cadeira da Sul, aumento mais 2.000 lugares. Com isso, eu consigo ter um ingresso barato para o torcedor. Com isso, eu consigo ter ingressos populares. Mas você está falando de aumentar 28 mil lugares? 18 mil lugares. Não, 6.500 cada Não, 6.500 são 13. Mais 2.000 aqui são 15. Com mais o remanejamento de cadeira são mais 3 a 4 são mil. dois lados que você vai São dois aumentar, lados, não? Sul e Norte. Ah, é, porque aqui é Sul e fechado, Norte. é verdade. É a mesma coisa, subir da mesma forma e tirar as cadeiras da Sul, porque é a mesma visibilidade. Automaticamente eu já baixo o ingresso da Sul por mesmo valor da uniformizada. E aí nós vamos ter uma acústica melhor, E inclusive dinheiro, para Paulo? show. E dinheiro? Exatamente isso. O Corinthians não vai gastar um centavo sequer. Eu não seria louco de chegar aqui e falar, eu quero ampliar minha arena com o financeiro do Corinthians. Ao contrário, para você ter uma ideia, como a marca é muito grande, todo mundo quer investir porque o retorno é garantido. Estamos conversando com grandes empresas, inclusive agora vou sentar com uma delas, mais uma que apareceu, em trocas de propriedades, não da arena, que lá nós já temos no nosso name rights, tem outras propriedades que estamos negociando, porque ela sabe que a visibilidade dela é muito grande e o retorno dela é garantido. E ela nos faria essa parte dessa construção, mais o alojamento da garotada da base, que é um absurdo, que em 16 anos de gestão, esses caras até hoje não fizeram um alojamento, que é onde é o coração da base, a formação, que aí você consegue trazer atletas do Brasil inteiro para ele poder ficar alojado, sem gastar R$1, tá? Então, vamos ver se eu entendi. O teu projeto é aumentar 18 mil lugares. 18 mil lugares. Gente pra caceta. Iria pra... Quanto que é hoje? 68 mil lugares. 68 mil lugares, cara. Sem o Corinthians colocar R$1? R$1. Hoje são tudo moldado, é rápido, não vai ficar fechada a arena, são setores só que vai ficar fechado. A gente consegue ter jogos normais. Isso seria, por exemplo, se você ganha agora, tipo, já é imediato isso que você vai fazer? Ou é... Já, a gente já vem conversando justamente para isso, para deixar preparado. Tá tudo gravado, Augusto, pelo amor de Deus. É o meu sonho, é o meu sonho. Estamos trabalhando para isso. Por que é o meu sonho? Porque eu sou corintiano também de arquibancada, meu amigo. Eu pegava o último negreiro CMTC do Morumbi para chegar em casa, às vezes dormia no Parque Dom Pedro, eu moro no Tatuapé. E às vezes eu dormia, eu pegava o ônibus, que naquela época era em Angabaú, Morumbi de CMTC. Eu pegava o último ônibus, cansei de dormir no Parque Dom Pedro, esperando o ônibus das 5 horas da manhã para poder ir para casa. E hoje eu vejo esses torcedores, estou vendo as logísticas desses torcedores, o que eles sofrem para ir ver o Corinthians em 3, 4, 5 mil quilômetros. Então, é obrigação desse presidente trabalhar para esse torcedor, que é ele que dá o retorno para esse investidor, é ele que faz essa marca crescer. Em 23 anos de Corinthians, foi a maior torcida que cresceu nesse país. Porque o corintiano é diferente, nós somos corintianos, é diferente, nós não somos melhor que ninguém, mas nós somos diferentes, nós somos corintianos de verdade. Então, o presidente ele é muito burro, eu seria muito burro se eu assumisse um clube gigante desse e não trabalharia para o meu torcedor. E é isso que eu vou fazer, Benji. Por isso que eu quero ampliar a nossa arena, porque eu quero trazer o corintiano de volta para o Corinthians. Eu quero trazer o Corinthians de volta para o corintiano, eu quero trazer o povo para dentro da nossa arena. Eu recebo ligação, Benji, de famílias que o sonho dela assistir um jogo do Corinthians ela não consegue. E se você for analisar, até recebi críticas dessa gestão. Poxa, o estádio, a capacidade é 47, mas da média é 38, 39. 38 e 39, porque são os lugares populares primeiros que lotam. Temos nós as cadeiras lá, bicho, que também vai sair barata para nós, porque você compra a cadeira para você garantir seu lugar o ano todo. Mas não é todos os jogos que você vai. Você nos devolve a cadeira com 48 horas antes e eu te devolvo com 40%. O ingresso para você também vai ser barato. Meus filhos vão até ver Corinthians em Goiás, sábado lá. Mas muitos não vão, bicho. Esses que não vão, o ingresso vai se tornar barato para ele. Nós deixaremos a Oeste para quem tem uma condição financeira melhor e precisa de um Quer dizer, por exemplo, eu tenho 4 cadeiras. Se eu não vou no jogo... Você nos devolve 48 horas e eu te devolvo 40% do que você pagou da cadeira. O seu ingresso vai sair barato. E o Corinthians ganha mais 60% num ingresso de mais 100% que ele venderia para o seu torcedor, naquele ingresso que você tem uma condição melhor. E o nosso torcedor, que é onde eu quero fazer essa arquibancada, com um ingresso popular. Porque diferente dessa situação, Beijo, eu não vou sangrar o meu torcedor, porque eles procuram receita no torcedor, porque eles não têm credibilidade para buscar receita pontuais. Nossa camisa hoje é barata, é liquidada, nossa camisa vai ser cara. Então, eu vou buscar receita do CNPJ, eu vou buscar receita de placas, de camisa, de televisões. Nós temos hoje 4 contratos assinados com televisões. Isso que você está falando é legal, tá? Porém,
você precisa cumprir, porque o torcedor, você tá fazendo Eu vou uma sangrar promessa pro pra torcedor do Corinthians que você tá pegando no ponto cirúrgico dos caras, que é o preço do ingresso. O próprio sócio nosso do clube social, nós não temos ingresso, bicho. Nós não temos ingresso dentro do nosso clube. O nosso sócio do clube social, que paga uma mensalidade todo mês, ele não consegue ter ingresso. E a outra coisa que eu quero lá dentro, eu aumentando a capacidade da nossa arena, eu vou ter 3 mil ingressos para o sócio dentro do clube. Eu vou trazer pelo menos uma vez por mês o time profissional para fazer um coletivo na Fazendinha. Com isso, a parte de inclusão social que nós estamos fazendo, um projeto muito legal nessa parte social, eu vou ter eu venho visitando, até sábado, eu estava de madrugada... Pô, eu vi o Casão falar isso. Foi o Casão, não foi? Que falou que o Corinthians deveria treinar na Fazendinha. Esse projeto é nosso desde 2019. Não sabia. O Casão falou que é raiz. Precisa... Esse projeto social, nós vamos ter 1.000 ingressos para as crianças carentes, 1.500 ingressos cadastrados para as famílias que desejam assistir os jogos, tudo isso com ingressos populares. Porque a arena lotada, eu vou buscar a receita do meu patrocinador, porque ele vai ter a visibilidade dele. E é isso que ele quer. E o torcedor corintiano, ele consome. Nós estamos na região mais rica do país. Nós somos a torcida mais consumista do país. Uma das maiores do mundo, cara. É muito fácil o Corinthians sair disso com uma gestão profissional. Dentro desse projeto que a gente tem, o Corinthians joga no domingo, no sábado ele faz um coletivo. Por que não pode fazer o coletivo na Fazendinha? Vai voltar o que a gente era criança ali, tirar foto, pegar autógrafo. Com isso, quem é sócio assiste grátis. Quem é de fora, traz 1 quilo de alimento, que com isso também a gente já arrecada para o nosso projeto social, para ajudar as comunidades em volta. Tudo isso é um projeto que a gente quer muito forte, a marca dessa parte de inclusão social. Você falou, desculpa, quem que vai ser o seu diretor de marketing? Você falou, eu esqueci. Sérgio Moura. Ele é da onde? Trabalhou muito no SBT, trabalha com o Sérgio Portiolli, trabalha com 25 prêmios, é bem qualificado, é um cara também visionário, é um cara que me ajudou muito na eleição passada, é um cara fantástico, é um cara que vem com todo esse projeto. Eu lanço agora no final do mês uma revista. O Celso Portiolli já dispensa comentário, porque eu falo, o Celso Portiolli é bom, né, meu? O Celso Portiolli, além de ser gente fina, velho, puta, mas o cara é um monstro, velho. Corintiano, viu? Nós teremos aí, nós queremos aí... Sabe um negócio que agora eu vou dar uma cornetadinha básica, rápida, de um negócio que eu adoro, velho. Se eu fosse presidente do Corinthians, esquecer as coisas, uma coisa mais humana, a minha primeira contratação seria assim, Zé Maria. O Zé Maria seria o embaixador do Corinthians, um cara contratado, remunerado. Todo jogador do Corinthians que fosse contratado iria receber a camisa do Zé Maria. Apresentado no Parque São Jorge, tocando a e nossa sirene. livro pro cara saber quem é o Zé Maria. Por que isso? Porque o Zé Maria, pra mim, é o cara que representa a raça do Corinthians. Pra mim, não tem nada que represente... Perdemos essa identidade. Perdemos essa identidade. Vai voltar a ser, você pode ter certeza. Justamente, não perdemos? Essa identidade a gente perdeu. O Corinthians, ele precisa voltar a ser Corinthians, cara. Tudo bem, os tempos mudaram, muita coisa é diferente. Mas é aquela coisa... Mas mudou, sabe? Mas é a mesma característica do Corinthians, aquela raça, aquela garra. Maloqueiro e sofredor. Graças a Deus. Isso aí não pode, graças a Deus. Entendeu? E o Zé Maria é isso. Então, tem muito jogador que chegou no Corinthians nesses últimos anos. Pô, ele tem que entender que ele não tá chegando em qualquer clube, cara. Então o Zé Maria representa isso. Dá aquela camisa com o sangue dele, pô. Tá louco, velho. O jogador tem que ser apresentado na nossa fazendinha, conhecer nossa história. Por isso que estão fazendo, cara. Não pode, velho. Ele tem que ser, o jogador contratado, Benja, ele tem que se apresentar na nossa fazendinha. Primeiro conhecer nossa história, se apaixonar pelo clube. Ele vem jogar por... Quando ele é escolhido já com as características do Corinthians. Então ele tem que conhecer a nossa história. Ele tem que se apaixonar pela nossa história. E essas coisas não são bobagens, cara. Coisa simples. E você vai estar ajudando esses ex-atletas, colocando eles na ativa novamente. Também. Precisa, além disso, também precisa ajudar. Nós temos um projeto. Entendeu? Você vai ver, eu vou mandar a revista para você em primeira mão. Tá saindo uma revista agora de 115 páginas, com todo o nosso projeto, nosso planejamento para 3 anos. Dentro disso tem o camarote dos notáveis corintianos, que esses ex-atletas, esses ex-ídolos, vai receber... Ex-ídolo não, ex-jogador. Ex-jogadores, ídolos, desculpa. Ex-jogadores, nossos ídolos eternos, Zé Maria, cansei de pegar autógrafo, abraçar, tenho admiração, joguei, brinquei até com ele, com o Geraldão, com o Tobias, brinquei com essas feras todas, até com o Tião eu joguei. Pô, volante. Até com o Tião eu joguei com o Rivelino. Até com o Tião eu joguei. Maravilhoso, para você ver que a gente também tem uma história. E é isso que eu quero. Nós estamos criando um camarote dos notáveis, que nós vamos ter esses ex-atletas ali, esses ídolos, para receber grandes empresários,
para que eles venham a conhecer, para que eles possam investir na gente. Cada jogo na arena, pega um desses caras, pô, vai no campo antes, tem 1 hora antes do jogo começar, pô, dá uma placa pro cara, agradece, sabe, cara? Essas coisas, parece que são coisas sem relevância, mas não são. Sim. São essas coisas que preservam a essência, que mostram para as novas gerações o que é, sabe? Não pode ser esquecido. Nossos filhos têm que conhecer, sabe? Nossos filhos têm que... Pô, eu adoraria chegar lá na arena e ver o Ezequiel receber uma placa de prata. Pô, maravilhoso. O Dinei, o Zé, o Vladimir. Sabe, precisa ter. Corintianos de verdade. Esses até hoje vibram muito, falam muito do Corinthians. Graças a esses que eu, por exemplo, me tornei corintiano. Dinei fantástico. O próprio Edilson, que é um dos últimos aí. Maravilhoso. Também, Zé Maria, Geraldão, Tobias. Olha que maravilhoso aí, Geraldão, Tobias. Ainda hoje ganhei um livro super legal que está até no meu carro, sobre a invasão 76, e eu tava olhando ali o Geraldão, eu tava olhando o Tobias, cara, que maravilhoso. Que faleceu. Russo, Givanildo, pô, tava até, pô, cara, maravilhoso. Tem tantos jogos no ano, pô, uma placa de prata, um cara lá, põe no placar eletrônico, torcedor aplaudir. Além do que esses caras merecem. Esses ídolos estarão no nosso camarote. Aliás, temos já empresas conversando para que eles possam ter um bom plano dentário, um bom plano de saúde, para que a gente qualifique algum deles que queiram, para que venha nos ajudar também. Esses ex-atletas ídolos que são da minha geração, muitos que estão aí vivos, nós queremos trazer eles para dentro da arena, para que eles recepcionem nos camarotes. Enfim, nós vamos colocar eles na ativa. O Zé Maria tinha que ser contratado, embaixador do Corinthians. O jogador chegou... É o Zé Maria. Tá aqui, muitos desses nem ingresso conseguem para assistir os jogos. Então, recebo muitas reclamações. Muito triste, cara. Muito triste, cara. É falta de coração. E muitos desses, às vezes, só tem um ingresso. Eles até pedem mais um, porque muitos deles não dirigem. Ou eles querem um acompanhante até para levá-los. Não conseguem, eles não conseguem. Nós daremos essa estrutura para eles, porque são a nossa história. E a gente vai ativar essa história com certeza. Augusto, eu vou te falar. Eu gostei da entrevista, eu gostei de muita coisa que você falou, velho. Tem minha palavra, Benja. Se você ganhar e não cumprir, você vai ver, velho. Você vai conhecer o inferno aqui, eu tô falando sério. Eu vou trabalhar pra marca, vou trabalhar pro Corinthians. Eu vou descer uma ripa em você. Eu falo, pô, Augusto, você veio aqui, falou isso. Você vai ver, Benja. Me dá um voto de confiança e eu vou provar pra você tudo isso na administração, Benja. Me dá um voto de confiança como homem, como pai de família e como gestor. Caralho. Que nós somos família, é isso que eu quero. Eu quero a família de volta para dentro do Corinthians. Quero a família de volta do nosso clube social. Por isso que a gente está criando grandes projetos para o clube social. Por isso que nós vamos criar um comercial para cada departamento, porque nós não podemos perder as nossas tradições, que é o futsal, que é o basquete, que é uma tradição, natação, que hoje tem uma dificuldade enorme, e eu já venho conversando com a empresa, futebol feminino, que está cada dia melhor, vamos estruturar muito mais, já estou conversando com a empresa, eu trabalhei com vendas na minha empresa mesmo. E eu com uma marca dessa, eu não vou esperar um cliente bater ali, eu vou atrás, eu vou vender essa marca. Nós vamos buscar grandes parceiros para isso. Olha, você falou tudo que o torcedor gostaria de ouvir. Agora, caso você vença, você vai ter que cumprir. Hoje, como candidato, Benja, acabei de chegar da Europa, fui visitar países, fui entender metodologia, fui ver scout, fui ver aparelhagem modernas para que a gente possa trazer em recuperação de atletas. Estou viajando o país, vou ver logística de torcedores, estou conhecendo estruturas de outro clube. Temos que aprender. O Corinthians, ele tem que melhorar cada dia e tem grandes inovações que nós conhecemos na Europa que a gente vai estar trazendo para dentro do Corinthians. Como simples candidato, eu estou fazendo tudo isso trabalhando 24 horas, Benja. E você está bancando tudo do seu bolso? A maioria do meu bolso e grandes parceiros nos ajudando. Zezinho Mansur, Cláudio Cantos, está com a gente. Eu vejo o Zezinho, eu vi ele direto, a gente almoça no mesmo restaurante. Me ajuda, a gente Faz sempre, tempo que eu não vejo sempre ele. vai lá comer um japonês, está com a gente. Tem alguns amigos nossos nos ajudando, mas a parte viagem eu estou bancando o meu bolso, com o meu próprio cartão, própria conta, para não terem problema de falarem. E se qualquer coisa a gente justifica. Não é o crime organizado. Não, ao contrário. Se eu fosse te falar de... O Augusto, aqui quando a gente chega no final, eu abro para os universitários, né? E geralmente é uma pessoa venenosa, maldosa. Não tem problema. Que ela fala com o veneno escorrendo. E eu gosto por coincidência... é torcedor do Corinthians. Então é o Bruno, fala aí. Quando a gente não deve, a gente responde qualquer coisa, Bruno. Fica à vontade. Boa, beleza. Não tenho problema nenhum com isso. Tá bom. Vou dar uma desabafada também como torcedor, aproveitando o momento, né?
que mais me entristece desses 3 anos é que não há nenhum esqueleto, né? Não há nenhuma base. Quando tem, eles tiram peça e não repõem. Exato. Quando começa a se montar um esqueleto, você imagine hoje a gente com um time com Robert Renan, Murilo, Carlos Augusto na esquerda, o próprio Adson, que é um... Podem falar o que for, se desse tempo para esse moleque maturar, ele quebra qualquer esquema, ele é habilidoso demais, veloz. E um Wesley, daqui 1 ano, você vai ver esse moleque voando também. Nós teríamos um time jovem, para daqui 3, 4 anos, ganhando tudo, vender por 3, 4 vezes mais do que vender hoje. Uma dupla de zaga com Murilo e Robert Renan. Então, um foi embora, não sei por quanto. Com o Moscardo, daqui doado. 1 ano, maturado também, cabeça de área, um volante clássico, um bom passe. Não, se a gente for falar de lateral, Fábio Santos, Fagner, Bidu e Rafael Ramos. Como é que a gente fica para 2024? O Corinthians precisa de uma reformulação, Bruno. Pode ter certeza que ele terá uma mescla muito boa com reformulação, com jogadores de mais jovem, inclusive já visando receitas futuras. Em cima disso que o Bruno falou, Augusto, precisa de uma reformulação. Precisa de uma baita reformulação. Não é O Palmeiras precisa de 2, 3 jogadores aí, resolve tudo. Corinthians não. Tem dinheiro para isso? Nós temos uma verba para isso. E futebol não se faz só com dinheiro, Beija. Futebol se faz com planejamento, com gestão, com vestiário. Por isso que nós precisamos também de pessoas que tenham conhecimento de vestiário, que possa falar a mesma linguagem, pessoas que conheçam de integração. Base, nós vamos trabalhar muito forte, porque você está vendo aí os frutos que a base nos deram. Imagine ela mais estruturada, com um bom alojamento, que a gente possa alojar essa garotada do Brasil inteiro, que nós vamos ter olheiros, captadores no Brasil inteiro. O Corinthians vai voltar a ser bom pagador para que possa esses olheiros trazer os melhores para o Corinthians, porque o Corinthians é o clube mais procurado para fazer avaliação e nós vamos investir pesado, como eu falei, jogadores 100%, vamos bancar, vamos criar um departamento para cuidar dessa garotada, que aí a gente tem essa visão, por isso que a gente quer pessoas técnicas, porque não é os 220 que está lá na base, é 6, 7 que nós queremos que suba por ano. E é esse que nós vamos cuidar com carinho, porque você sabe ali quando o jogador tem condições e vai vingar. É esses que nós queremos integrar, mesclar com 2, 3 medalhão, aquele que mata no peito, chama a responsabilidade, acalma o afoito da garotada, que é isso que a gente precisa. Então futebol não é só dinheiro, não é grandes investimentos. Se você for ver, 2012 nós não seríamos campeão, porque não tinha... Ali todo mundo se tornou vitrine, se tornaram melhores ainda como jogadores, que poderia ter tido uma receita melhor. Como o próprio nosso adversário, o Palmeiras, quem ele tinha no começo como grande ídolo, como grande atleta. Todos jogadores contratados dentro dos padrões e está aí hoje, montaram um time que foram campeões e está dando frutos, principalmente em termos de base com receita. É isso que o Corinthians precisa fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você vai contratar o Rodrigo? O Rodrigo quer sair do Real Madrid. Ou ela vai falar, você me põe no departamento feminino lá do Corinthians? Eu sou palmeirense, Beija, desculpa. Não dá, não rola. Não rola botar a camisa, não rola. 2024 acabou, hein? Deixa eu te perguntar, você falou que viajou, você foi para a Europa, que você viajou, você conheceu Alemanha, o Barcelona, Paris, Espanha, e o Paris Saint-Germain. O que você viu de legal lá que você pode trazer para o Corinthians agora? Olha, o Bayern ganhou eternamente um fã. Uma estadia maravilhosa, uma recepção maravilhosa que eu nunca esperava na minha vida. Como um simples candidato, o presidente do Bayern nos recebeu com champanhe, tomei champanhe com ele, assisti o treino do time profissional dentro do campo, ganhei uma camisa do Harry Kane através do presidente e ele que me deu os 2 melhores conselhos da minha vida, que um é obrigação de todo ser humano e o outro que eu comentei, que é trabalhar para o próximo. Agora, o que me encantou nele, com toda a humildade dele, que também eu fui aprender a parte de fiel torcedor, para que a gente possa futuramente, se Deus quiser, implantar dentro do Corinthians. Ele visita o seu fiel torcedor no país de origem dele. Se na Itália tem 3, 4 mil torcedores que torcem para o Bayern, ele aluga uma arena, ele vai lá, reúne todos esses torcedores lá dentro, e ele vai lá palestrar, ele vai mostrar toda a gestão dele para que ele possa fidelizar esse fiel torcedor. Isso para mim me encantou. Nós temos um projeto dentro disso, que inclusive é o da Fazendinha, de trazer o time profissional, porque ele faz isso, ele libera o treino para 2 mil fiel torcedor deles, para que ele possa fidelizar que é o que nós queremos dentro da nossa Fazendinha, trazer esses fiéis torcedores para que eles possam participar do treino. Esse foi um dos encantamentos que vai ter um fã pro resto da vida. O Bayern, hoje eu sou um torcedor. Barcelona, fantástico a parte de scout deles. Tivemos o dia inteiro com o diretor de scout deles, tanto base quanto profissional, que monitora atletas no mundo inteiro. Para minha surpresa, eles monitoram muito atletas na África, que é o que nós
Antes disso, a gente saiu daqui já falando sobre isso também, que o jogador africano, o jogador equatoriano, enfim, o sul-americano aqui, ele tem as características do Corinthians também. E isso bate com a nossa filosofia de trabalho, com o nosso planejamento que nós queremos para esses 3 anos de mandato. Isso me encantou. E a parte também de aparelhagem, de modernização. Nós temos esses aparelhos aqui também, mas o deles é mais moderno, que é isso que nós queremos trazer para a parte de recuperação de atletas muito mais rápido, para que ele possa ter condição mais rápida de nos ajudar. PSG, parte feminina que me encantou muito. Independente de masculino, base, profissional, que nós participamos, mas o que nos encantou também é a parte feminina, a parte base da garotada, que é isso que o Corinthians está começando a implantar, que nós temos que ter as nossas próprias atletas formadas dentro da nossa casa. Por isso que a gente está montando uma estrutura muito forte para o feminino. Nós vamos tirar a parte de base masculina para deixar toda a estrutura só para o feminino, parte de academia, parte de recuperação, de fisioterapia, parte de escritório, parte de centro de treinamento exclusivo, porque o futebol feminino está nos encantando. A grande prova, que é o que nos encantou também na Europa, tem jogos femininos que a lotação é muito maior que o masculino. E nós provamos aqui nessas finais nossas aqui, ó, quantos jogos elas bateram o recorde aí de 40 e poucos mil, que até às vezes com um jogo importante não tem essa... Se você tivesse oportunidade hoje, você contrataria o Cuca? Não chegaria a esse ponto. Não chegaria a esse ponto. Não pelo fato do Cuca. O Cuca é um excelente treinador, já provou isso. Deveriam ter ciência de tudo que aconteceu, porque é diferente quando você está num clube e você vem para o Corinthians. A repercussão do Corinthians é muito maior. Por isso que eu falo que você tem que ter pessoas qualificadas, que te orientem nesse sentido, que esteja ao seu lado nesse sentido, para que não deixe chegar a esse ponto. Veja. Olha lá e fala, manda teu recado para o torcedor do Corinthians. Fiel torcida, me dê um voto de confiança. A nossa vida é para trabalhar para o Corinthians e trabalhar para o torcedor. Peço um voto de confiança, vou provar para vocês tudo isso que eu falei para o Benja na nossa administração. Vai Corinthians mais forte. Boa sorte. Obrigado, viu, Augusto? Eu que agradeço. Foi legal, velho. Foi legal. Obrigado. Você respondeu. Gostei. O que é que você está fazendo? Peraí, Augusto, tá com pressa? Não, é que você falou, eu já ia assim. Aí vira presidente, depois nunca mais vem, né? Não, ao contrário. Não é não, Elô? Pode gravar. Aí vai pegar um assessor de imprensa, um mala do caramba, velho. Valeu, rapaziada. Terminando mais um Benjamin Mútil aí. Hoje com Augusto Melo, candidato a presidente do Corinthians. Semana que vem tamo junto. Valeu!